O primeiro episódio começa com Matt Murdock, o Demolidor, indo jantar no restaurante Hell's Kitchen com seus amigos, a Karen e o Fogg. Quando chegam lá, eles ficam conversando a respeito de todos os crimes que acontecem na cidade de Nova York e de quanto a polícia está aumentando para tentar ajudar a cidade. Talvez um dia os vigilantes não sejam mais necessários, e até mesmo esse homem, que é um policial aposentado, confirma que talvez no futuro não existirão mais nenhum desses vigilantes mascarados. Enquanto eles conversam a respeito disso, vemos pela TV o Tigre Branco dando um jeito em diversos criminosos num estabelecimento. Os amigos continuam conversando felizes a noite inteira, até que de repente Fogg recebe uma ligação. Ele vai atender do lado de fora do restaurante e descobre que tinha alguém em seu apartamento pedindo por sua ajuda, e ele dizia que iria chegar lá em menos de 5 minutos. Como tem super audição, o Demolidor ouviu toda a conversa e já correu pro lado de fora para fofocar. Enquanto isso, um homem invadia um apartamento utilizando um clipe de papel. Ele utilizou esse mesmo clipe depois que entrou para arremessá-lo contra uma mosca e eliminá-la. Do lado de fora do restaurante, os amigos conversavam a respeito do que fazer. Parece que tem alguém preso no apartamento do Fogg, e como não tem outra escolha, afinal seria mais rápido do que ele mesmo ir até lá, Matt Murdock, o Demolidor, se oferece para ir em seu lugar. Ele rapidamente coloca seu uniforme de vigilante e sobe no topo do apartamento. Só que de repente, enquanto monitorava seu amigo através de sua audição, percebeu que a pessoa no telefone parou de falar e pediu perdão. Era um atirador, e o Demolidor tentou correr para salvar seu amigo, só que era tarde demais. Bem na frente do restaurante, ele foi acertado por um disparo. Em seguida, um homem mascarado enviou uma granada de fumaça para dentro do restaurante. Ele vai entrar para eliminar todo mundo, e na hora que iria tirar a vida da Karen, o Demolidor apareceu para protegê-la. Os dois começaram um embate lá para dentro do restaurante. É uma cena muito bem coreografada, e enquanto isso, do lado de fora, Fogg estava perdendo a vida por causa do disparo. Os dois continuaram o embate e foram subindo as escadas para os apartamentos em cima do restaurante. Os dois já estão ficando cansados, afinal, trocaram muitas pancadas, mas o Demolidor não vai desistir, mesmo já tendo sido perfurado por diversas facas que esse criminoso arremessou contra ele. O vilão consegue chegar no teto achando que escapou, mas logo o Demolidor aparece para descer o cacete nele. Os dois continuam no embate e o homem vai para a beira do prédio, mas o Demolidor o segura, e enquanto está com suas mãos nele perguntando quem foi que o enviou e qual era seu objetivo ali, o Demolidor ouve o coração de seu amigo Fogg deitado lá na calçada, parando de bater. Ele perdeu a vida, e desesperado, pois não acredita mais no sistema de segurança da cidade de Nova York, o Demolidor resolve se vingar por seu melhor amigo e arremessa o vilão lá de cima do apartamento. Karen fica desesperada achando que foi o próprio Demolidor que caiu, mas quando olha, fica aliviada, pois foi apenas o vilão. Demolidor está completamente desesperado e arrancou sua própria máscara. O policial aposentado chegou para ajudá-lo e viu sua identidade secreta. Talvez ele já soubesse antes de outras temporadas, mas eu não sei. O vilão lá embaixo ainda está vivo, e o Demolidor desistiu de ser o super-herói porque perdeu seu melhor amigo. Um ano se passa rapidamente e está chegando o período das eleições para prefeito na cidade de Nova York. Vemos o rei do crime tomando um café da manhã. Ele escolhe sua melhor roupa e depois vai se encontrar com sua esposa Vanessa. Depois que ele passou meses se recuperando por causa de um disparo efetuado contra sua face, sua esposa Vanessa tomou conta de todo o reinado do crime e expandiu muito as operações. O sindicato agora faz muito mais dinheiro do que fazia na época do rei do crime. Ele, entretanto, diz que ainda ama sua esposa e fala que tudo isso não importa. Ele já conseguiu as 25 mil assinaturas que precisava. É isso aí. Até mesmo numa série a respeito de super-heróis, o poste mija no cachorro. O rei do crime vai se candidatar a prefeito. É uma coisa muito triste. Depois disso, vemos que Matt Murdock foi como testemunha para o julgamento daquele homem que tirou a vida de seu melhor amigo. Ele já esteve ali várias vezes no tribunal como testemunha junto de outras pessoas, mas esse é o dia final. Ele diz que esse homem merece ser condenado por tudo que fez, e até mesmo a Karen, que já estava sumida há um ano, pois foi morar na Califórnia, veio participar do julgamento. Matt estava certo. A juíza declarou aquele homem como culpado, e ele vai passar a vida inteira na prisão por causa das 11 pessoas que eliminou aquela noite no restaurante. Depois desse julgamento, Matt foi conversar com a Karen e disse que esse era o mínimo de justiça que poderia ter para o melhor amigo deles. E a Karen fala que estava preocupada, pois há muito tempo não fala com ele. Os dois estão se ignorando, e antes de ir embora, voltar para a Califórnia, do outro lado do país, Karen devolve para ele o pequeno chifre de sua máscara que ela encontrou. Já se passou um ano, e Matt não é mais o Demolidor desde esse tempo todo. Assim que chegou em seu apartamento à noite e ligou a TV, ele ficou em choque. Descobriu que o rei do crime está se candidatando a prefeito da cidade de Nova York e diz que vai consertar a cidade. O nome dele, por acaso, é Wilson Fisk. No dia seguinte, o próprio rei do crime, que agora diz estar mudando
mudado e não é mais o rei do crime, se encontra com seus assessores para discutir o que vai fazer em sua campanha. Ele está em terceiro lugar e eles precisam trabalhar muito. O escritório tem um novo funcionário chamado Daniel. Ele está muito empolgado em fazer o rei do crime se tornar o prefeito da cidade de Nova York, pois ele é a pessoa mais diferente que eles já tiveram como candidato. E o povo parece que está ficando a seu lado, postando diversas coisas na internet. Afinal, ele é o único que diz que vai consertar a cidade de todo o crime e livrá-la dos vigilantes. Vemos que o antigo rei do crime ficou muito feliz com toda essa puxação de saco. Mais tarde, a colega de trabalho do Matt arranjou um encontro para ele com uma mulher que precisava de ajuda com um advogado, e ele foi até um restaurante se encontrar com essa tal mulher. Ela se chama Kirsten, e quando começam a conversar, ele descobre que ela não queria nenhum advogado. Na verdade, ela era uma terapeuta e estava ali para conversar com ele, pois a amiga do homem a indicou. Os dois foram enganados, mas acabaram mesmo assim ficando ali para conversar. Quando voltou pro escritório, Matt foi conversar com aquele seu amigo ex-policial que fez diversas ligações para seus contatos na polícia e não descobriu nada de incomum com a campanha do Fisk. Tudo está muito legal, não tem nenhum centavo de dinheiro do crime, ele fez tudo de acordo com a lei. E Matt disse que se ele realmente agora não for mais um criminoso, talvez possa ser bom para Nova York, só que mesmo assim ele vai ficar no pé do antigo rei do crime. Ao mesmo tempo, nas ruas, uma repórter chamada BB estava entrevistando diversas pessoas para saber o que elas achavam do antigo rei do crime ser o novo candidato a prefeito, e duas pessoas disseram que isso era horrível. Realmente é o poste mijando no cachorro, ele fez crimes sua vida inteira e agora quer simplesmente ser o prefeito, é absurdo. Outro dia, Matt foi até lá para conversar com o antigo rei do crime. Eles foram até um restaurante e lá Matt disse que mesmo não sendo mais o Demolidor, ele vai ficar sempre de olho no Wilson Fisk, pois sabe que ele não pode ser confiado completamente. E o próprio rei do crime o garante que não vai ser mais como antigamente. Ele quer mesmo consertar a cidade de Nova York e livrá-la de todos os vigilantes mascarados. Se Matt resolver voltar a ser o Demolidor, Wilson vai dar um jeito nele e a situação vai ficar complicada. Matt então vai embora, passando o recado que não vai deixar o Wilson sair livre se fizer alguma coisa. Mais tarde, ele vai sair com a Kirsten e enquanto caminhavam, Matt, através de sua super audição, ouviu pelo rádio que Wilson Fisk ganhou as eleições. Ele é o novo prefeito da cidade de Nova York. O homem chegou com a Kirsten até seu apartamento, ele deu um beijo nela e depois se despediu. Os dois estão namorando e Matt foi andar pela cidade, enquanto o rei do crime conversava com sua esposa e ela o fez prometer que não iria tirar a vida do Adam. O rei do crime então fez o seu discurso para todos os cidadãos da cidade de Nova York, dizendo que vai consertar a cidade. O segundo episódio começa com Wilson Fisk falando pela TV com todos os habitantes da cidade de Nova York. Ele está dando um feliz ano novo para todo mundo e garantindo a todos que ele vai consertar a cidade. Matt Murdock, entre aspas, assiste a essa declaração pela TV. O homem está indignado. Vemos que enquanto tudo isso acontecia, lá embaixo no metrô de Nova York, um homem estava sendo perturbado por outros dois e um quarto homem que apareceu naquele lugar resolveu ajudá-lo. Ele partiu para o combate contra aqueles dois homens, enquanto o que estava sendo perturbado fugiu. Durante esse embate, esse quarto homem acabou tirando a vida de um deles, que foi parar na frente do trem do metrô que passou bem na hora. O que sobrou então deu as ordens de prisão para aquele homem, pois eles eram da polícia. Outro dia, Matt estava na delegacia tomando conta de uma de suas clientes, até que ouviu alguns policiais descendo o cacete naquele homem que estava lá no metrô. Ele então foi até lá visitar esse homem e já ficou sabendo de tudo o que aconteceu. As autoridades estão falando que ele eliminou um policial e o homem conta que foi sem querer. Ele apenas estava defendendo um cidadão que foi atacado por eles. Só que a versão das autoridades é completamente diferente e ele com certeza vai pra cadeia por causa disso. Matt quer defendê-lo, pois tem certeza de que ele não é o culpado por isso, baseado no batimento de seu coração e também por mais alguma outra coisa extrasensorial que ele tem. O homem então promete que vai defender esse daí que se chama Hector. Ao mesmo tempo, Wilson Fisk e seus assessores estavam tentando ir para um outro lugar para falar com os eleitores, só que ficaram parados no trânsito por causa de um buraco gigante no meio da rua. Wilson está indignado. Ele disse para as pessoas que iria consertar essa cidade e resolveu começar a ação. Ele saiu de dentro do carro e chamou os trabalhadores daquele lugar. Eles disseram que ainda não podem tapar aquele buraco por causa de toda a burocracia da prefeitura. Precisam esperar os documentos chegarem. Só que o Wilson falou que ele está mandando fechar aquele buraco. Eles já têm a permissão que precisam. E os trabalhadores então vão colocar a mão na massa. Wilson aproveita isso para fazer propaganda com todo mundo ali ao redor, dizendo que ele vai consertar a cidade de Nova York e já colocou a mão na massa. Vai começar por coisas fáceis que parecem ser ignoradas pelas autoridades, como esse buraco gigante. Enquanto isso, lá no escritório do Matt, ele conversava com seus dois amigos e dizia que esse tal Hector tem alguma coisa de errada com a história dele. O homem vai acabar perdendo a vida de bobeira e eles precisam fazer algo para ajudá-lo. Todos terão que investigar. Como advogado do Hector, Matt foi com ele para sua primeira audição, que foi para ser se ele vai
ter direito a pagar fiança ou não. Só que, infelizmente, o promotor de acusação é o famoso advogado Benjamin Hochberg, e o juiz nem dá ouvidos pro Matt. Ele vai aceitar as palavras do Benjamin, afinal Hector eliminou um policial, não teve o que fazer. Depois disso, lá na prefeitura, querendo que o Wilson Fisk ficasse ainda mais popular com os jovens, Danielle conseguiu trazer a repórter Bebê para fazer uma entrevista com ele. Os dois logo começaram, e ela disse que fez uma entrevista com o comissário de polícia da cidade de Nova York para saber a respeito das coisas criminosas do passado do Wilson, mas o homem não disse nada, e isso a fez perceber que ele realmente deve ser um homem do bem agora, ou as autoridades têm alguma coisa muito grande contra ele. No final das contas, parece que o Wilson Fisk está sendo colocado em um lugar que ele não merece. O homem fica feliz ao ouvir suas palavras, e ela pergunta a respeito de sua esposa por que ela não está participando das eleições, só que ele não quer responder e pede para que ela saia. À noite, a namorada do Matt foi apresentar seu novo livro em uma livraria, e vemos que um dos assessores do Rei do Crime foi até lá pegar um desses livros e pedir autógrafo. O próprio Rei do Crime, outro dia, foi até o funeral daquele policial que perdeu a vida lá no metrô. Ele queria conversar com o comissário, que já chegou falando que sabe que ele ainda é uma pessoa ridiculamente do mal e não vai esquecer seu passado como Rei do Crime. Ele nunca vai confiar no novo prefeito e vai fazer de tudo para acabar com a reputação dele, talvez até mesmo tirando metade dos policiais da força de Nova York. Enquanto isso, os amigos do Matt chegaram até a casa da esposa do Hector. Investigando o lugar, o ex-policial encontrou o uniforme do Hector. Ele é o Tigre Branco. Matt então foi até a cadeia visitá-lo, dizendo que ele deveria ter falado a respeito disso. As coisas seriam muito piores se a polícia tivesse descoberto. E o homem fala que não eliminou aquele policial enquanto estava usando seu uniforme, não pode ser culpado por isso. Sem contar que foi tudo um acidente. Matt tem que encontrar aquele outro homem que ele salvou, que é uma testemunha. Outro dia, lá na prefeitura, Wilson Fisk recebeu a visita do comissário de polícia. Ele veio dizer que vai renunciar ao cargo e vai levar com ele metade dos policiais de Nova York. Só que Wilson não o deixou sair. Ele tinha algo para mostrar. O homem então disse que gostava muito de um certo restaurante ali bem no final de Nova York, e o comissário deve gostar também. Wilson então mostrou uma foto. Eram a amante e o filho do comissário. Ninguém sabia a respeito deles, e agora Wilson o ameaça dizendo que se ele sair, irá contar para todo mundo a respeito disso e até mesmo eliminará os dois. Sem outra escolha, o comissário resolve não renunciar mais. Parece que ele não deixou de ser o Rei do Crime por completo. Matt e o outro promotor foram conversar com o juiz. Matt queria que ele diminuísse a pena, pois aquele homem, Hector, era o Tigre Branco, e não estar com o uniforme e o medalhão que lhe dão seus poderes seria um agravante a menos na pena, e o juiz concordou com isso. Outro dia, enquanto andava pela cidade, Matt foi esperar um daqueles policiais saírem da delegacia, e assim que ouviu com sua audição suprema que ele estava saindo, o seguiu. Ele então ouviu uma ligação do homem falando o endereço daquela testemunha lá do Hector e chamando outro policial para ir até lá e eliminá-lo. O Demolidor agora vai até esse endereço e chegar antes dos policiais para não deixar a testemunha ser eliminada. E ao mesmo tempo, vemos que o Rei do Crime e sua esposa Vanessa foram se consultar com a Kristen. Eles querem voltar a ter um relacionamento próspero, mas na verdade isso deve ser para ameaçar o Matt. O antigo Demolidor chegou no apartamento do homem e disse que os policiais estavam chegando para eliminá-lo. Ele precisa sair dali agora. Convencido, o homem saiu pela janela e os policiais realmente chegaram. Eles só encontraram Matt lá dentro e começaram a descer o cacete nele para saber para onde foi a testemunha. Como ele não falava, os policiais iriam eliminá-lo, e sem outra escolha, Matt teve que descer o cacete neles para poder sobreviver. Ele humilhou os dois policiais no combate e depois ficou desesperado. Ele não podia voltar a ser o Demolidor, sem contar que vai estragar o caso. O episódio então acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo.